Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui na nossa mais uma live no Livre Acesso, hoje sobre o tema do luto. Nós vamos conversar sobre o luto, uma conversa que a gente precisa ter porque faz parte da nossa vida, né? Ver as questões relacionadas à morte. A nossa cultura é uma cultura que tenta esconder esse assunto. Boa noite, Tony, seja bem-vindo. Guardando a Gláucia para a gente conversar. Seja bem-vindo, Cícero. Vamos conversar hoje sobre luto. Um tema importante que tem a ver com a nossa vida o tempo todo. Sejam bem-vindos. Aguardando a Gláucia para a gente começar a conversar. Só um minutinho, a Gláucia já chegou. Só um minutinho. A Gláucia está entrando. Olá. Oi! Seja bem-vinda. Hoje nós vamos fazer mais uma live aqui. Nós vamos conversar sobre luto. E quero convidar as pessoas que estão aqui já, desde já, para acompanhar o Instituto Amaivos. E vocês entrarem lá no nosso site para conhecer os serviços, né? Que nós temos serviço lá, Pastor Online, que eu que sou, né? Pastor Online. Temos serviço em relação ao judaísmo, ao islamismo, a crenças indígenas, orientação sexual. O Instituto Amaivos se relaciona em questão do diálogo intercrenças em torno do amor com o agnóstico, com ateus. E hoje a gente vai conversar com a doutora Gláucia, já desde o início dizendo meus sentimentos pelo falecimento da sua mãe. Nós tínhamos Obrigada, marcado querida. a primeira live que a gente cancelou porque ela estava doente, né? Sim, E, sim, verdade. e mais apropriado, né? Em relação ao que você está passando também, o que a gente está passando no país. E porque o luto faz Uhum, parte, viver o luto faz parte da nossa vida, né, Glaucia? Se não é tem verdade. humano que não tenha passado por essa experiência ou que não tenha presenciado essa experiência na vida de outras pessoas, né? Eu não sei se Uhum, comigo, mas assim, a nossa cultura, de um modo geral, a cultura ocidental e aqui no Brasil, a gente lida muito mal com a questão, o Tony está te desejando pêsames também, muito mal com essa questão da morte, né? Eu lembro que quando eu era criança, ainda era uma época que criança participava de enterros e velórios, né? uhum, A gente tinha o velório em casa, né? Então, assim, você tinha todo o isso, ritual para se despedir, né? E hoje os enterros são num lugar mais frio. Saiu desse ambiente uhum, da casa, as crianças não participam, né? uhum, E aí a gente cresce, as crianças crescem sem lidar com essa questão da morte, muito menos do luto. E eu queria que verdade. você falasse para a gente o que que é luto, né? Como é que essa Uhum, experiência acontece na vida de nós humanos, né? Que é uma sim, experiência humana, né? sim, verdade, Sil. Bom, quero, né, agradecer novamente aí o convite, nós estarmos juntas, né, nessa live com um tema também assim que eu amo, né? Gosto muito, gosto de estudar, gosto de falar, gosto de acompanhar, gosto de acolher as pessoas enlutadas. Agradecer a presença do pessoal que está chegando, né? Que está entrando aí para nos ver, para nos acompanhar, e isso também é muito importante. Obrigada pela, pela sua acolhida, pelo seu carinho nesse momento meu também muito difícil, em que eu perdi minha mãezinha, e para a gente tem sido realmente momentos tristes, né? Mas também vividos de maneira que a gente possa
dar um novo sentido, um novo significado para as nossas vidas com a ausência dela, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje, não é verdade? E você, Silvana, assim, trouxe um tema, trouxe uma introdução muito pertinente, muito atual, que é a questão da presença e dos rituais, muitas vezes, de morte, né, que estão tão ausentes, muitas vezes, do nosso dia a dia, já estavam, né, já se fazia muito ausente, e que, inclusive, o Arrier vem dizer muito sobre isso, né, da questão da morte, da história da morte, que lá atrás a gente tinha esse processo, essa convivência da morte dentro de casa, mas eu queria ressaltar que o luto, na verdade, ele não é só o luto pela morte. A gente pode até entrar mais nesse viés do luto. Opa, quase que tomba tudo aqui. Nesse viés da morte, mas o luto, na verdade, ele vai se constituir de um processo por conta de perdas significativas, perdas que eu tenho e que me são muito custoso, né? Das perdas que me são muito minhas, né? Muito próprias. Então eu falo isso de separação de casais, por exemplo, a saída dos filhos de casa, a gente pode viver um luto também com relação a isso, né? Quando a gente chama aí do luto do ninho vazio, né? Alguém saiu, isso me deixa é, sem aquela presença, né? Daquela pessoa ali comigo, eu perdi o contato com essa pessoa. E tem também, que é o que a gente mais relaciona, né, do luto, que é o luto por morte. E o luto por morte, ele realmente é algo extremamente impactante, e com isso nos faz muitas vezes nos afastar um pouquinho dele, não querer falar, vivenciar muito menos, né? Porque na nossa cultura, né, nós somos educados a não falar sobre, né, a morte, porque a morte, para muitos, a morte dói, a morte traz essa sensação do desconhecido, né? Ninguém, pelo menos para mim, ninguém que morreu voltou para me contar como é que é essa história. Então isso fica muito misterioso, né? E deixa a gente assim muito apreensivo com relação a isso. E aí eu acabo atropelando muitas vezes o meu processo de luto, que é algo legítimo. A sensação, esse vazio que me toma, né? Quando eu perco alguém, principalmente por morte, e a gente tem vários tipos de morte, né? A gente pode falar também um pouquinho sobre isso, que vão me impactar de tal maneira que eu quero assim, bom, isso está me doendo, né? Isso está me custando muito caro e eu quero passar por isso. Eu quero passar no sentido de pular, né? Passar no sentido de pular e não passar no sentido de processo. Porque como o luto é um processo, é algo que eu vou sentindo, é algo que eu vou vivenciando, é algo que eu vou elaborando por conta dessas perdas. Se eu pulo um momento da minha vida. É como qualquer uma das fases nossas do desenvolvimento. Se eu pulo, eu vou ter um probleminha lá na frente. Não é assim que a gente já aprendeu, né? Principalmente nós que já vivenciamos com os nossos filhos pequenos, né? Que a gente tem que vivenciar com eles a parte do brincar, a parte da hora das responsabilidades quando entra na vida deles, a gente tem que estar atento para isso, porque está fazendo parte daquele momento, daquela fase dele.
Quando a gente está em processos de luto, a mesma coisa, né? Então, é preciso a gente se ater muito para esses processos, né, de perda que a gente tem, e esse impacto da morte nos faz muito incomodar por isso, que é o que você falou. A morte, ela tem o seu momento na nossa vida, né? Nós aprendemos lá atrás, né, nas aulas na nossa época, nas aulas de ciências, e hoje em dia biologia e tudo mais, que a gente nasce, cresce, desenvolve e morre, né? Só que a gente acha que isso acontece só com a planta, né? Que a gente acha que isso acontece só com os animais, a gente esquece que nós somos seres vivos tanto quanto, e esse processo acontece com a gente. E nós não pensamos sobre isso, nós não falamos, nós não comentamos. Falar sobre morte é um tabu na nossa cultura, né? Como você introduziu, isso é muito forte, né? E aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem esse costume, né, da gente tirar a morte da nossa vida, do nosso dia a dia. Muitas pessoas têm aversão a ir a enterro, por exemplo, né? Tem essa questão do cemitério, de algo bem distanciado da gente hoje em dia, né? Sempre fica um pouco recolhido, né? Essa questão do velório, não fazemos mais os velórios familiares, onde, como você falou, as crianças não participam e a gente distancia as crianças dessa realidade, que quando bate na portinha delas, elas se desestabilizam, porque isso passa a não ser uma realidade. E a gente precisa falar sobre isso, não só entre nós adultos, mas também no meio das crianças. Elas precisam entender e crescer entendendo que existe um momento que a vida termina, que a vida acaba, né? E elas sabem disso, porque nos desenhos animados, nos filmes, né, nos filmes que elas estão acostumadas a ver, as pessoas morrem, né? Os super-heróis, né, também têm o seu fim. A gente tem visto aí acho que os Vingadores, se não me engano, não sei se eu estou dando bola fora, porque eu não sou Vingador muito ligada. É isso? Acertei? chegou para ele. Né? Deu ruim para esse povo todo, os caras morreram. Que história é essa? O super-herói morre? Morre, né? Porque ele, antes de ser um super-herói, ele também é um ser humano, né? Ele só desenvolve ali os poderes, etc., na fantasia e por aí vai. Mas chegou um momento em que ele morre, né? E aí a gente fica, muitas vezes, sem saber como lidar isso com criança. Mas as crianças vivenciam isso constantemente, né? Então, realmente, isso que nós estamos fazendo hoje é fundamental, né? É fundamental a gente ter essa possibilidade de pensar naquele momento em que eu vou perder alguém que está do meu lado, em que eu vou passar por um processo de adoecimento, por exemplo, e vou, né, chegar ao meu fim, como que eu vou passar por esse momento. E também, principalmente, quando alguém for, né, embora, quando alguém morrer e eu ficar, como que é ficar nesse lugar, né, de alguém que perdeu, alguém tão significativo e que eu gostava tanto, que eu amava, que eu me relacionava todos os dias e agora eu não vou ver mais. Enfim, é, é complexo, é bem Tem um, complexo. tem um filme que eu acho que você deve ter visto chamado A Partida, né? Um filme Uhum. japonês, né? E mostra todo aquele ritual, né? De você embelezar e como a morte é lidada como uma coisa sagrada, né? Uhum. Vida de rituais e como a gente se despede e valoriza a vida daquela pessoa. Então, assim, eu acho que uma cultura onde a morte é vista como tabu, como você falou, e que os processos Uhum. de luto
não são respeitados, a gente é uma forma também de desrespeito com a vida daquela pessoa, porque assim, Sem é, dúvida. não tem espaço para a gente dizer tudo que aquela pessoa significou e significa. Quando a gente pula, Uhum. é como se a gente apagasse assim, não, eu apago, eu não quero essa dor, então eu apago essa vida porque eu não toco mais nesse assunto. É comum, né? Quando Sim, sim. uma pessoa morre e a família não se prepara para a questão do luto, para-se de falar no nome daquela pessoa, porque aquele nome traz dor. Aí você apaga uma Uhum. existência, quando na verdade, se a gente trabalha que a coisa é natural, que faz parte da vida, que a morte e que o luto são sagrados como a vida, porque a vida toda é sagrada, a gente perde a questão da memória, né? Bem assim na nossa cultura, né? Tipo assim, Uhum. aqueles que se foram, eles são apagados, são esquecidos, né? São assim, a gente esquece, né? Tipo, vamos colocar uma pedra nessa dor e vamos colocar uma pedra nessa existência, Aham. né? Só que tem um grande problema aí, né, Silvana? Porque como que eu vou esquecer? Por isso que existem as complicações, né? Se eu não tenho uma elaboração desse luto, desse momento de perda, desse processo de despedida de alguém, né? Quando ela está adoecida, quando ela está em processo realmente de morte, se eu não faço essa elaboração e tento afastar essa figura, né? Esse sujeito da minha memória, como você está dizendo, o que é impossível, porque eu convivi com essa pessoa, eu tinha um vínculo afetivo extremamente importante, eu tenho por essa pessoa um apreço, eu tenho uma consideração, ela tem um significado na minha vida. Como apagar isso? Como não dizer o nome, né? Por exemplo, como eu não dizer o nome da minha mãe, como não dizer Isa? Primeiro que é um nome pequenininho, fácil de dizer, fácil de lembrar, né? E como não dizer isso, né? Como não nomear mais as pessoas? Porque ela fez parte da minha vida, né? E eu preciso dizer, né? Eu preciso verbalizar, eu preciso expressar isso. Se eu não faço isso, lá na frente, eu vou ter problemas sérios, que é o que a gente chama do luto complicado, né? Porque quando eu estava nesse processo, eu neguei, né? Eu recusei, né? Eu recusei esse processo, eu recusei o que sentia. Então, isso é muito sério, né? É preciso que a gente esteja se dando conta da importância que muitas das vezes um momento de morte que eu rejeito, que eu ignoro, é um momento em que eu tento me fazer de forte o tempo inteiro, né? Que de forte a gente muitas vezes não tem nada, e é um momento frágil que mobiliza muito o nosso interior e eu preciso enfrentar ele sim, né? Agora é fácil? De jeito nenhum, não tem ninguém aqui dizendo que é fácil isso. É difícil pra caramba, como eu estou dizendo, disponibiliza de nós uma fragilidade que eu tento esconder o tempo inteiro, né? Eu escondo a minha fragilidade quando eu estou trabalhando, eu escondo a minha fragilidade quando eu estou liderando a minha família, quando eu estou liderando um grupo de amigos, ou quando eu só estou junto deles, né? Eu preciso me fazer de forte, mas a hora da morte, se deparar com ela, seja a sua própria processo, né, de morte, quando cada um de nós aqui chegarmos, eu não sei se o pessoal, né, que está nos ouvindo se deu conta de que a nossa morte vai chegar, né? É fato isso. E quando chega a morte de alguém próximo a nós, e nós ignoramos, né? Não dá para, isso não casa, né? Isso não combina. E nós estamos vivendo, né, Silvana, um momento em que nós estamos vivenciando cada vez mais ao nosso lado momentos sofridos de pessoas, familiares, amigos nossos, por conta dessa pandemia que nós estamos passando, né?
e a morte está muito evidente, né? Ela tá muito clara, ela está o tempo todo, né? Parece que está sinalizando para a gente, olha, eu estou por aqui, né? Eu estou, né, rondando, né, vocês, porque a doença está aí alastrada para todos os cantos. E isso está mexendo com muita gente. Tem muita gente aí que Agora, tá se pensando. antes Fala. de entrar nessa questão da pandemia, tem uma pessoa aqui falando Ah, que há um mês perdeu o noivo, que estava indo encontrar com ela, e que ela está com dificuldade de lidar, porque assim, a morte traz uma questão para gente que é essa falta de controle. Então, assim, a gente tem planos, né? Ela tinha plano de casar, a gente, assim, por mais que a gente tenha pessoas idosas na nossa família, a gente tem plano de que no próximo aniversário a pessoa vai ter, e a morte, uhum, tanto essa inesperada num acidente, né, uma doença ou diante de uma pandemia, ela traz, tem um filósofo que ele diz assim, que a morte do outro é um pouco a minha morte, porque a morte do outro lembra que eu vou morrer. Por isso que a gente não gosta de ir sim, para o enterro. Agora, tem um outro sim, filósofo que discute com esse, que ele fala o seguinte, que a morte do outro é a morte do outro, porque a morte do outro me torna responsável por ele, responsável pela herança dele, responsável pelo legado dele. Eu acho que se a gente inverter, colocar no luto a questão do legado do outro, a gente nos colocarmos como responsáveis, assim, e a morte não como uma aniquilação da existência, mas a morte como algo que deixa uma herança. E eu acho que o luto uhum, traz para a gente, assim, traz um ritual para a gente dizer assim, olha só, tem uma herança aqui, tem uma herança das lembranças do meu noivo que, não, que planejou comigo o meu casamento, sim, tem uma herança da minha mãe que foi, tem uma herança do meu avô, da minha avó que foi. Então, assim, a gente sim, traz, quando a gente traz o luto e a morte para a vida, a uhum, gente enaltece a vida. Quando a gente tira, a gente empobrece a vida porque ela faz parte, né? Aí sim. a gente leva as memórias junto, né? A gente fala assim, tem algumas pessoas que eu conheço que elas planejam os seus funerais, né? Eu acho lindo. Já escolheram música? O que que vão dizer? Eu ainda não cheguei Eu nesse estágio, tenho. não, Ah, eu né? tenho a minha Você listinha. tem? Eu não tenho ainda não, vou Tenho. fazer. Não tenho ainda a minha, assim, Eu né? tenho, eu passo para as minhas, porque eu não sou tecnológica o suficiente de ter a minha agenda no celular, eu não me adaptei. Então, eu ainda continuo com a minha agendinha de papel, entendeu? Tá aqui, ó, papelzinho, e eu passo de agenda para agenda, eu faço as minhas listinhas de como que eu quero esse momento, o momento da minha morte, caso, né, venha acontecer e eu não tenha possibilidade de conversar com ninguém sobre, né, no momento. Então tá ali minha listinha, minha música, como que eu quero, tá ali. Eu vou passando de agenda para agenda, porque isso acontecer no ano seguinte já tá ali pronto, entendeu? E tem algumas Caiu Foi, Caio, aqui, desculpa. algumas culturas antigas, né, na Babilônia, e outras culturas até próximas nossas, que quando a pessoa falece, a gente fazia-se banquetes, né, e celebrações, porque você está celebrando a vida daquela pessoa, né? Verdade, verdade. Você Meu manda Deus. Ah, um brinde para aquela pessoa. E assim, e quando a gente não traz, eu gosto muito assim, que eu conheço o teu trabalho, e você tem esse trabalho de falar de luto, de acompanhar, né, durante muito tempo fazendo um trabalho acompanhando mulheres, né, adoecidas. E assim, uhum, se a gente não traz isso para na pauta, as pessoas que estão doentes e que estão passando por um processo de algumas doenças, né, que você uhum, trabalha com isso, né, com cuidados paliativos, se a gente não uhum. traz isso para a pauta, essas pessoas que estão adoecidas, estão no hospital, que a doença já não tem mais, né, como ser tratada do ponto de vista de cura do corpo, mas sim de cura da alma, né? Uhum. Essas pessoas ficam solitárias.
né? Elas ficam solitárias, porque assim, se a gente não lida bem com a questão do luto, se a gente não lida bem com a questão da morte, quando a gente tem uma pessoa nesse estado, as pessoas simplesmente abandonam. Tem gente que não consegue nem falar com o outro, Sim, né? sim. Eu em novembro acompanhei, né, um sobrinho da parte da família do meu ex-marido que faleceu com 20 anos e assim, e foram 3 meses, muito rápido, né? Então, assim, é 3 meses que você tem que ir no INCA, é 3 meses que você tem que acompanhar aquela mãe, é 3 meses que você tem Uhum, que conversar com aquele jovem que já uhum, amputou uma perna. Então, assim, uhum, e o que acontece com a gente é que as pessoas abandonam. Quem é que vai ter coragem de ir lá falar com aquela mãe? Quem é que vai verdade. ter coragem de ir lá conversar com aquele jovem que a gente sabe que Uhum, está morrendo? Então, verdade. assim, é uma questão de humanidade também, né? Da gente trazer. E, assim, é, é, a gente tem essa questão da demanda da pandemia, né? Que está deixando as pessoas apavoradas, mas eu queria que você falasse também um pouquinho dessa coisa dos cuidados paliativos, assim, como é que é isso? Eu sei que tem alguns países que têm hotéis, né? Aqui no Uhum, INCA tem uma unidade especial com isso para a pessoa ficar com conforto, né? Porque a uhum, gente tem uma cultura da cura, né? sim. Eu vou fazer um tratamento para ser curada. Nós que somos religiosos, nós vamos fazer uma oração para a pessoa ser curada. Mas que hora que a gente vai lidar com a realidade, né? Que horas é isso? Então, assim, eu vejo que algumas pessoas ficam nessa coisa, a mãe está com 95 anos, acabou de amputar uma perna, está lá, não, nós temos que Aham, orar para a pessoa ficar curada. Mas que hora que essa pessoa vai descansar? Né? Como é uhum, que tem sido essa experiência sua com cuidados paliativos, assim? sim. É, primeiro, né, a gente no Brasil, a gente tem ainda essa ideia de que cuidados paliativos a gente lida com ele, faz cuidados paliativos, só no momento em que a morte está ali batendo, né? E isso é um erro, porque justamente fica difícil, né, até fazer o manejo em cuidados paliativos quando só no momento em que a pessoa está ali, né, em processo de morte, ou seja, sem possibilidades muitas vezes de cura, né? Aliás, sem possibilidade de cura. E às vezes a pessoa também não tem possibilidade de cura, mas ela não está em processo de morte, né? Então a gente acaba misturando muito as coisas. E, na verdade, a filosofia, que o cuidados paliativos é uma filosofia, você que gosta, né, de filosofia, eu também, né? É uma filosofia, é uma prática, né, em que você tem conceitos que, em termos interdisciplinares, vão se trabalhar, né, aquele processo de cuidados daquela pessoa em que ela não tem aquela cura devida, aquela cura que tanto desejaria. E isso significa cuidar, né, do emocional daquela pessoa, significa cuidar da sua vida social, em que a pessoa passa a ter dificuldades de lidar ao mesmo tempo com a sua condição física, né? Isso aí entra assistência social, entra, claro, os psicólogos, né, também nesse manejo, os médicos com as possibilidades de drogas, né, de medicamentos que possam ser administrados para aliviar, né, momentos de crise, de pico, de dor, de sofrimento. Então, isso a gente não necessariamente precisa esperar o processo da morte. A gente pode estar fazendo isso lá no início de uma doença crônica, né, em que ela pode se complicar, né? Agora, mais específico, no momento da morte, a gente tem um trabalho que a gente chama de transdisciplinaridade, que é lindo, né? E a gente conta aí com os líderes espirituais, né, com as questões realmente da existência, e aí a gente começa faz essa introdução com o paciente, né, de uma maneira em que a gente começa a colocar para ele
as possibilidades de se pensar nesse momento crucial para ele. E isso precisa ser real, né? Eu não posso lidar com um paciente em situação fora de possibilidade de cura e em processo de fim de vida, né? Sem que eu seja claro com ele dentro daquilo que ele quer e daquilo que ele pode, ele consegue elaborar. E isso às vezes é aos poucos mesmo que a gente vai introduzindo, né? Porque o paciente sabe, né? Ele entende, ele escuta seu corpo, ele escuta o que você está conversando ali entre os médicos, o que a família está temendo que aconteça, né? Tudo isso acontece. Então, a experiência que a gente tem nesse processo de fim de vida, que eu acho que tem mais a ver com, né, o que a gente está discutindo aqui hoje, e que entra também em cuidados paliativos, mas de preferência que ele venha lá do início, mas se não, que ele entre agora, no sentido de dar significado e sentido para essa pessoa nesse processo, nesse desligar, nesse despedir, né? É um momento em que precisa ser introduzido a família, né? Para a gente conversar com essa família, saber se essa família está entendendo todo o processo que está acontecendo, o que significa esse momento desse paciente para essa família não só o paciente fazer a sua despedida, mas também dar a oportunidade para essa família também pensar sobre isso, né? Então, cuidados paliativos é algo assim fantástico. No Brasil, né, a gente tem a ANCP, que é a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, que tem feito um trabalho fantástico, né? Se vocês quiserem acessar o site, tem artigos, projetos, avisos, congressos, encontros, seminários, etc., que é muito interessante. A ANCP, tá? E a ANCP, bota lá no Google que vocês vão encontrar, que é a Associação de Cuidado Nacional de Cuidados Paliativos. É uma sociedade, né? E tem crescido muito e tem trazido muito essa ideia, né, essa filosofia que, por exemplo, na Inglaterra, que é o local de maior desenvolvimento em cuidados paliativos, é onde tem o primeiro hospice, né, é o primeiro lugar onde as pessoas vão para serem cuidados para o processo da morte, né, com a nossa querida mentora, né, que infelizmente não está mais entre a gente já há alguns anos, que é a Cicely Saunders, que assim, é uma senhorinha delícia, né? Você ouve, lê a história dela, é muito gostoso de ver a visão que essa mulher teve para poder introduzir o trabalho em cuidados paliativos no mundo, né? Então, na Inglaterra isso é muito vasto, né? Existem vários hóspices, né? Em todo quanto é lugar na Inglaterra tem um hóspice interessante, assim, bem estruturado, né? Onde tem orientação para todos, para a família, né? para todo o desenvolvimento daquele doente, daquele paciente. Então, é muito interessante. No Brasil, a gente não tem essa estrutura, né? Estamos muito longe disso, mas tem um grupo muito bom, um grupo que eu tenho assim uma admiração enorme, né? Quem sou eu diante deles para falar de cuidados paliativos? Realmente me sinto assim uma acadêmica, né? Diante deles, mas que tem feito um trabalho incrível, né? A gente tem aí no Rio de Janeiro, que é uma referência enorme para a gente em cuidados paliativos, que é a Silvana Aquino, sua xará, né? A Silvana faz um trabalho lindíssimo, trabalhou anos oh meu Deus, no Hospital de Cuidados Paliativos do INCA, né? Lá na sede lá em Vila Isabel, e fez um trabalho incrível, né? Hoje tem uma equipe lá muito bem estruturada, onde ela pôde também deixar lá implantado junto com a equipe que ela trabalhava na época também. Então faz um trabalho lindíssimo, né? A gente tem o Bruno, que é um capelão, desculpa Bruno, esqueci seu sobrenome,
mas é um capelão incrível, né? Que faz um trabalho lindíssimo dentro dos hospitais. Foi o pastor Eles. online aqui antes de mim, o Bruno. Ah, É olha aqui de só que Santa Maimon. beleza. Conheço ele, meu Isso. Então, o Bruno faz um trabalho incrível lá no INCA, ele está lá ainda, e tem amigo. feito um trabalho muito bonito aqui no Rio de Janeiro, né? Já que estamos aqui, eu acredito que o nosso público seja, em sua maioria, aqui do Rio. E então, assim, cuidados paliativos é isso, é uma preparação, uma filosofia de preparação para a morte, né? Lindíssimo, em que vale a pena, né, nós pensarmos muito sobre isso, porque é o que a gente estava falando no início, falar sobre morte é falar sobre a vida, né? Falar de morte é falar daquilo que eu vou me encontrar daqui a pouco, de uma forma ou de outra, e o que, que eu vou deixar, né? Quer dizer, é um caminho de preparação para esse legado que você disse, né? Então é importante a gente viver isso. Agora, e quem não tem essa oportunidade, né, de se preparar, quem é pego de surpresa, né? Eu, particularmente, já passei por uma situação como essa, você sabe disso. A gente tem, eu não consigo ver o nome dela, dessa participante que perdeu o noivo. Como é que é o nome dela? Você anotou? É Eu não porque tá com várias letras, assim, né? Não dá para saber qual o nome dela. Se ela puder depois escrever aqui o nome. tá aqui. É Dre, É, Dreb, são é, letras, né? é, Então, exatamente. a gente. é, ela não fala depois. É. Andresa, tá bom, Andresa, isso. Então, às vezes a gente, né, Andresa, não tem a oportunidade de se despedir. As coisas acontecem muito rapidamente e a morte, a gente costuma dizer que ela pega a gente, né, no laço. E eu tenho uma coisa para dizer para você que realmente não é fácil. Isso que você está vivendo é um momento realmente extremamente difícil. Vou concordar com você. Andresa Bernardi. Agora a gente tem nome e sobrenome, isso é bom. Bom, E Andresa, então a morte pega a gente pelo laço de tal maneira que a gente realmente fica bem desestruturado, né? A gente fica assim, sem chão, a gente fica sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. E o momento, né, quando a morte acontece não com a gente, que a gente, se acontecer, a gente não vai saber dizer, mas se a morte acontece do lado da gente, com uma pessoa que a gente ama, com um parente, com um amigo, com um noivo, com um marido, com a esposa, né? Eu preciso primeiramente reconhecer essa minha fragilidade, reconhecer que eu realmente não estou dando conta disso, que isso realmente é muito difícil. Lutar contra uma realidade tão impactante quanto a morte é para qualquer pessoa, sabe, Andresa, não é só para você, é para mim, é para Silvana, é para todos que estão nos vendo nesse momento. A morte é algo que realmente mexe demais com a gente, né? Então, o primeiro passo, se for possível para você, é realmente reconhecer que você está tendo dificuldades, que o momento é difícil, né? Se está sendo tão difícil assim, procure uma ajuda, né? Para que você possa compartilhar esse momento difícil que você está vivendo. Gente, estar enlutado, como eu disse no início, o luto, principalmente por morte, é um processo legítimo. É como sentir amor por alguém. É legítimo você amar alguém. É legítimo você sentir dor pela perda de alguém, né? Então, eu não tenho o direito comigo de negar, seja qual for o sentimento que eu tenho, por qualquer pessoa em qualquer momento. Com o luto vai ser a mesma coisa. Eu preciso estar
conectada com o meu interior, com aquilo que eu estou sentindo nesse momento, e entender o quanto difícil, o quão doloroso está sendo para mim ter perdido fulano, ciclano, né? Ter perdido o amor da minha vida, como pode, e eu acredito que seja o caso da Andresa, né? Então, o primeiro passo que um ser humano precisa no momento realmente de enlutamento é reconhecer, fazer esse reconhecimento de que não está legal, está difícil para mim. E está difícil mesmo, né? E é difícil mesmo, não é fácil, né? Ah, isso significa que eu estou doente? Não, luto não é doença, né? Por isso que eu estou dizendo, o luto é legítimo, né? É um processo, é um sentimento, uma reação, é isso, é um processo, né? Que a E gente pode vai ser um direito, né, vivenciando. Glaucia? Que a Um gente tem de direito, sofrer, porque olha sim. só, a Andressa está dizendo assim, eu estou longe, as pessoas não conheciam o meu noivo, e estão dizendo, olha só, esquece, passa por cima, então assim, é, é, quantos anos você tinha quando você ficou viúva? De repente, você está em casa, Uhum, né, e recebe a notícia do acidente, o Wagner tinha o quê? uhum. 42 anos, né? 42, eu tinha trinta e Você tinha nove. 19, então assim, minha mãe tinha 29 quando meu pai faleceu, eu tinha 8, então assim, a gente não está preparado para isso. Agora, ninguém pode tirar o seu direito de sofrer, De jeito nenhum, né? de jeito nenhum. Porque esse processo o luto é um processo, é um sofrimento que traz cura. Se a gente pula a Sim, etapa, a ferida fica eternamente aberta, né? Então, assim, verdade. né? Fica aberta. A Rosa está dizendo aqui, fomos criados para ser eternos, a finitude veio depois. Nós somos finitos. Nós somos... Uhum, e lidar com a finitude é o desafio da humanidade, é o desafio de encarar a sim, nossa vulnerabilidade, né? E assim, e esse direito a sofrer, Cláudia, tem etapas o luto passa por etapas que a gente precisa respeitar ou não? então, eu respondi essa pergunta no sábado e ela sempre vem, né? Clássica, né? Essa Ah, pergunta, porque a gente já há algum tempo aprendeu, né, de que o luto, a gente vive algumas etapas aí, como a negação, como a barganha, como a depressão, né? E assim sucessivamente, 5, 6 etapas aí. Só que quando eu falo em etapa, quando eu falo em fases do luto, eu meio que me congelo, eu meio que me cristalizo. E o luto não é cristalizado, né? Tem hora que eu vou estar sofrendo horrores, eu vou chorar, eu vou sentir uma dor no peito, eu vou, nossa, sofrer muito. Mas daqui a pouco acontece um fato qualquer que, eu tenho que dar entrada no cancelamento do plano de saúde de fulano que faleceu, né? Como acontece com as esposas, acontece com os filhos, para poder fazer esse processo todo, dar entrada no inventário. E aí eu me restabeleço, me volto para uma ressignificação daquele momento. Opa, vamos lá. Então, na verdade, o luto ele é feito, um processo feito de oscilações. Eu vou, eu volto, eu, né, eu sofro no sentido de vir lembranças, né, que me deixam alegre e ao mesmo tempo entristecido, né? Em que tem dia que eu tenho vontade de conversar com muita gente, eu tenho necessidade de falar sobre o que aconteceu, sobre a pessoa, né? Ao mesmo tempo entristecido, mas tem dia que eu quero me recolher, eu quero estar no meu quarto, não quero ver ninguém, né? Não quero falar sobre assunto, né? Então, essas etapas, sábado me veio assim, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas é bom a palavra, né? Nos dá sentido.
Na verdade, a gente tem essas etapas, a gente pode talvez considerar como sentimentos, Uhum, né? Então, tem dia que eu tô assim, cara, eu não acredito que isso aconteceu. Podemos chamar isso de negação, né? Acordei e, cara, que caramba, isso não era para ter acontecido. Aí me dá uma raiva, né? uhum. Então, assim, mas vai ter dia que você não vai sentir isso e não tem problema nenhum. Vai ter dia que você, inclusive, vai estar feliz, vai estar realizando por outros motivos, né? Mas você está em luto. Você está em luto e está tudo bem, que você conquistou alguma coisa no meio desse caminho e você se sentiu, sabe, nossa, me senti, será que era para eu estar sentindo isso? Será que não era para eu estar chorando, né? Então, o luto faz esse vai e vem, que a gente chama de um processo, é um processo dual, né? Tem hora que eu estou aqui chorando, estou na perda, estou, né, no sofrimento, e tem hora que eu estou lá ressignificando, não, foi bom para essa pessoa, talvez nesse momento tão difícil, né? Não estaria sabendo passar por esse momento, então agora está bem, não está sentindo sofrimento, não está nada, né? Então eu vou fazendo essa oscilação emocional muitas vezes, que eu preciso estar ligado se eu vou ficar muito aqui na minha perda, né? Durante muito tempo, e esse tempo eu não tenho como te dizer que tempo é esse, mas eu preciso estar atenta, ou se eu vou ficar só na minha restauração, ou seja, não quero falar sobre a morte de fulano, não quero nem ouvir falar de fulano, não entro no quarto de fulano, ele está arrumadinho do jeito que ele deixou, não vou mexer em nada, eu vou seguir minha vida porque eu não quero pensar sobre isso, né? É. Então a gente precisa pensar muito bem, né? Que eu preciso dar um novo sentido. A Ivânia, aqui, minha colega lá de Floripa, está aqui com a gente, e ela está dizendo que é difícil a gente aceitar a morte, né? A gente não aceita, é difícil mesmo a gente conviver com ela, entender, fazer. Ah, um dia eu vou entender, sabe? Eu não sei se eu vou entender. Também, se eu entender, eu não sei o que que eu vou fazer com isso, né? Então, tem uma série de coisas. A gente Tem realmente. uma coisa que eu sempre falo em relação ao sofrimento, que as pessoas ficam sempre se perguntando, né? A Andressa mesmo está falando, a gente fica com um monte de pergunta, né, para Deus, né? Por que que isso aconteceu? E Deus tem que me dar resposta. Eu sempre pergunto, e se Deus te desse uma resposta, ia adiantar o quê? Né? Então, É, assim, se a gente, por que que meu filho morreu? Por que que meu marido morreu? Por que que... Assim, ter uma resposta alivia a dor, não alivia. Então, assim, eu estou pensando assim, o que você está falando dessas oscilações do luto é a gente aceitar o que está acontecendo com a gente, né? Aceitar que hoje eu estou triste, amanhã a objetividade da vida, e porque a vida continua. E assim, é, é, e aí eu vou sentir alegria de novo, porque faz parte, assim, não é questão de aceitar ou deixar de aceitar a morte. A morte faz parte da vida, assim. Eu aceitando ou não sim, aceitando, né? mas aí se a gente vai voltar lá para o início da nossa conversa hoje, né? Que por sinal a gente já está aí faltando só 10 minutinhos. 10 minutinhos. A questão da morte, eu preciso incluir o assunto morte na minha vida. Eu preciso incluir isso para que eu possa fazer elaborações em vida sobre ela. Agora, a Carolina, a Carol, minha querida Tica, está aqui participando também, e ela falou, escreveu aqui uma coisa muito legal e é verdade. A gente não controla o que a gente sente, né? Então, esse descontrole emocional, descontrole no sentido de que realmente o impacto, né, da morte nos faz
não, não sentir de forma racional, até porque existe a razão e a emoção justamente separado por conta disso, né? A gente não vai ter esse controle todo. E esse assumir que eu não faço esse controle já é uma forma de você dar uma relaxada, né? É a hora que você diz, cara, não tô realmente, não tô dando Vai conta dormindo. disso, né? Porque faz parte, realmente. Eu não controlo tudo. Olô, nós, galera, nós não controlamos tudo. E a hora da morte é um momento de descontrole, sim, porque eu não pego, eu não determino, eu não digo, eu quero morrer tal horário, tal dia, desse jeito, né? Então é Eu algo acho que o realmente mais que nos difícil, pega de Cláudia, surpresa. de lidar com a morte, lidar com o luto, é justamente aí que você está falando. É essa, é essa nossa dificuldade de lidar com essa falta de De controle, porque assim, a controle. gente tem a nossa vida toda planejada. Por que é Uhum, difícil lidar com a morte do jovem, do filho? Porque a gente trabalha na nossa cabeça que existe uma lógica, que os uhum. pais. E a vida, ela é tão imprevisível que ela não segue lógica nenhuma. E essa falta de Nada. lógica que atropela a gente vê assim, cara, eu aceito que eu sofro. Isso, o luto diz assim pra gente, olha só, eu aceito que eu não sei lidar com isso. Eu Uhum. aceito que isso me atropela. Né? A morte vem e fala assim, atropela a gente, Sim, atropela. sim. Né? Assim, faltam pouquíssimos minutos para a gente terminar. E aí, nossa, acho que isso dá um seminário, né? Dá. Também pela nossa cultura, onde isso é afastado, né? A gente não fala sobre isso, né? A nossa cultura é a cultura de esconder a dor. Então eu boto um óculos escuro desse tamanho, essa necessidade de controle talvez tenha a ver com a nossa necessidade Para de se pegar apegar a a algo. alma. Então, assim, Uhum. esse apego diz pra gente que, assim, que a gente tem controle sobre alguma coisa, né? Os budistas, que falam sempre dessa coisa do desapego, e eu fico assim, nossa, eles falam assim, existe uma diferença entre amar e apego, porque a nossa cultura mistura apego com amar. Então, assim, Sim. eu amo alguém e faço desse alguém o objeto da minha felicidade. Seja esse alguém meu namorado, meu noivo, meu marido, meu filho, a minha mãe. E aí, se eu perco isso, eu perco a minha felicidade. Diz assim, ama sem ter apego, porque você não é dono de nada. Aquilo que É. você ama pode ficar ou ir. Cara, é uma evolução É. que, assim, Ma- Mas a gente tem os afetos, né? Nessa sim, relação de apego, entra os afetos e faz uma bagunça. faz uma bagunça. Faz uma bagunça que, se nós não nomearmos, se nós não dissermos o que passa dentro de nós sobre isso, vai dar ruim lá na frente. Tá, dá ruim. Dá Dá ruim. E ruim. olha, eu vou te dizer, assim, como pastora, eu fiz mais enterro do que casamento, né? Então, assim, eu queria fazer mais casamento, mas eu acabo sempre fazendo, já fiz enterro de adolescente, enterro de criança, Ai, é doloroso. é, Doloroso. criança de 9 anos, é um assim. E É recentemente surreal, né? acompanhei uma família assim no processo de despedida assim no hospital, de Uhum. para ajudar a pessoa a fazer a passagem, como dizem os espíritas, né? Sim. E, Fazer esse e eu, momento, um momento de passagem, né? Como também a gente costuma dizer, né? Seja para onde for, para aquilo que eu acredito ou não, né? Esse momento de passar do momento da vida para o momento da morte, né? eu acho que o luto é esse assim, ele é tão, ele é sagrado, porque é Uhum, aquela coisa de dizer assim, a vida passou, mas a vida assim, ela faz assim, né, do passado espiritual, ela passa para uma outra dimensão, seja se alguém acredita em céu, se alguém acredita em reencarnação, ou se alguém é, é ateu e agnóstico, não acredita numa vida após a morte, não importa. O que importa é que essa vida ganhou uma outra dimensão. Não é mais sim, essa dimensão aqui,
mas ela está em outra dimensão, né? Seja a dimensão da memória, seja a Uhum. dimensão dos afetos, né? Porque a vida não acaba. E você está falando, eu estou aqui pensando, né, no quanto a questão do luto, quando você falou que o luto é sagrado, né, o quanto o luto por ele ser sagrado, é que eu tenho todo o direito, né, de vivê-lo e de viver por mim. E se eu amava tanto aquela pessoa que partiu, eu também tenho o direito de viver pelo que aquela pessoa me deixou, que foram aqueles legados que você se referiu no início também. Né? É sagrado, né? Eu preciso respeitar isso, respeitar a minha dor, porque dói, né? Eu acho que a experiência agora tão recente, eu acho que bem impactante, que foi trocado com a gente aqui, que foi com a Andresa, é isso, o sofrimento nos impacta, nos incomoda, a gente quer sair dele a qualquer custo, e aí a gente acaba atropelando ele, Não né? adianta. E não adianta, né? Eu Se atropelar, preciso. ele vem lá. A Andressa está falando, obrigada por essa conversa tão boa, orem por mim quando lembrarem, eu estou muito amada, minha dor está sendo proporcional. É isso, assim. Oi, E quando a Andresa, gente que bom. respeita, se a gente pula etapa, ele pega a gente lá na frente de uma forma atravessada, né? Então, assim, Exato. o luto é esse momento de despedir do amor. Eu acho que um luto respeitado, que você está falando, é o respeito com o outro que foi, e o respeito com a Uhum. gente é uma despedida. Porque quando a gente não Sim, faz luto, a gente não consegue se despedir de verdade. Aí aquela verdade. ferida fica sempre aberta. É claro que a É. saudade vai ficar, mas se o Uhum. luto não é vivido como dor, ele se transforma numa ferida aberta que causa outras feridas, né? Fica a Sim, saudade, mas fica cicatriza, né? é Assim, eu já verdade. acompanhei algumas famílias que tentaram negar a dor do luto e foi um desastre total lá na frente. Assim. Uhum, uhum. A gente vai ter que encerrar. É Poxa uma vida. conversa assim. Falar de uma coisa que ninguém fala, mas falar ajuda a gente, né? Sim, sim, faz a Falar gente elaborar, faz a gente aliviar, né? ali. Aliviar a alma. Isso faz parte do nosso processo de relação com Deus, né? Nas nossas orações, nas nossas preces, nas nossas meditações, né? São formas da gente se conectar com alguma coisa, seja com o outro, seja comigo, seja com o universo, né? Eu quero te agradecer, agradecer a todo mundo. Vou Imagina. encerrar aqui, senão o YouTube derruba a gente e eu não posso gravar. Ó, minha gente, Tá bom? beijo. Agradeço muito vocês, todas. Obrigada, Beijo, gente. tchau, Tchau. tchau.